sejam bem-vindos à videoaula de hoje, tá certo? A videoaula de hoje, o tema é calor latente, ainda dentro do conteúdo de calorimetria, tá certo? Nós vamos agora se aprofundar um pouco mais e chegar em calor latente. Nós já vimos em videoaulas anteriores calor sensível, tá certo? O calor sensível é aquela quantidade de calor que uma substância recebe, variando sua temperatura, mas não provoca nessa substância mudança de estado físico. Quando, por exemplo, você aquece água, que está no estado líquido, há uma variação de temperatura, mas essa água ela não passa para um outro estado físico, continua estando no estado líquido, tá certo? Já o calor latente é quando uma substância recebe uma quantidade de calor, e essa quantidade de calor provoca na substância a mudança do seu estado físico, tá certo? Se ele está no estado líquido, passa para o estado gasoso, por exemplo, sem que haja variação de temperatura. Oxe, professor, como assim? Vamos ver o exemplo, tá certo? Que aí eu explico para vocês na prática. O exemplo 1 diz o seguinte: um bloco de gelo de massa 600 gramas encontra-se a 0 graus Celsius. Determina a quantidade de calor latente que se deve fornecer a essa massa para que ela se transforme em água a 0 graus Celsius. Então, observe que é um bloco de gelo, tá certo? Esse bloco de gelo ele está no estado sólido e ao final ele vai se transformar em água. Água no estado líquido. Então eu tenho uma quantidade de calor que essa substância vai receber, que vai passar do estado sólido, ou seja, de gelo, para o estado líquido, a água, ok? E observe que esse bloco de gelo ele está a 0 graus e a água irá permanecer a 0 graus Celsius. Então esse é um exemplo de uma substância que recebeu uma quantidade de calor, tá certo? Houve uma transformação do estado físico do sólido para o líquido, tá certo? Sem haver variação de temperatura. A temperatura continuou sendo 0 graus. Então vamos ver como responder uma questão como essa, tá certo? Então preste atenção aqui, ó. Para determinar a quantidade de calor latente, tá certo? É Q igual a M vezes L. Cuidado para vocês não se confundirem, tá certo? O calor sensível é usado a equação fundamental da calorimetria, tá certo? Q é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Quando a situação se trata de calor latente, ou seja, quando há transformação do estado físico, tá certo? Da substância, sem haver a variação de temperatura, então a fórmula é essa, ó. Q é igual a M vezes L. Então, na resolução do problema fica assim, ó. Vou reescrever aqui a fórmula, tá certo? Massa vezes L. Q é a quantidade de calor, é o que nós vamos encontrar no problema, é o desejável, tá certo? A massa, ele diz quanto é. Um bloco de gelo de massa 600 gramas, tá certo, minha gente? 600 gramas. E ele diz aqui, ó, no final ainda do problema, ele diz o seguinte, ó, dado LF igual a 80 calorias por grama. Isso aqui quer dizer o quê? Isso quer dizer que o ponto de fusão, tá certo, do gelo em água, ou seja, do estado sólido para o líquido, que é a chama de fusão, corresponde a 80 calorias por grama. Então, esse aqui é o valor do L, tá certo? L, que é o ponto de fusão, tá certo, do gelo em água, corresponde a 80 calorias por grama, ok? 80 calorias por grama. Então, o problema já forneceu, tá certo, as variáveis necessárias para encontrar a quantidade de calor. É só substituir na fórmula. Então fica, ó, Q vai ser igual a massa 600 vezes L, tá certo? Que é o ponto de fusão, a quantidade de calorias. Então, 80. 600 vezes 80, 6 vezes 8, 48. Com 3 zeros, 48 mil. 48 mil calorias.
ok? Ou ainda eu posso representar essa quantidade de calorias em quilocalorias. Lembrando que para cada 1000 calorias corresponde a 1 quilocalorias. Então, isso aqui é 48.000 calorias. Eu ainda poderia representar a quantidade de calor como sendo 48 quilocalorias. Tudo bem? Então, ó, essa aqui é a quantidade de calor que esse bloco de 600 gramas, tá certo? Esse bloco de gelo de 600 gramas terá que receber para que sua temperatura não varie, tá certo? Permaneça em 0 graus, mas o seu estado físico passe de gelo para água, ou seja, passe do estado sólido para o estado líquido. Então, esse bloco de gelo tem que receber 48.000 calorias ou 48 quilocalorias para que esse bloco de gelo se transforme em água, passando do estado sólido para o estado líquido, mas permanecendo com a mesma temperatura, ou seja, sem haver a variação de temperatura. Tá certo, minha gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse exemplo e compreendido, claro, tá certo? E eu volto com mais videoaulas. Um abraço a todos, tá certo? Fiquem com Deus.